Todo mundo sabe que o Sol amarelo é fundamental para um kryptoniano, né? Para que ele possa ter os seus poderes. Inclusive foi a presença de um Sol amarelo na Terra que fez com que os seus pais, né, os pais do Superman, o enviaram da destruição de Krypton aqui para a Terra. Debaixo de um Sol aqui da Terra, um kryptoniano comum se torna o ser mais poderoso entre a raça que permeia aquele ambiente ali, né? E até mesmo se torna um dos mais poderosos de todo o universo, cara, chegando em níveis de deuses. E eu falo isso de forma literal, cara. O Superman já disputou força, velocidade e até mesmo caçou ao lado de deuses e superou alguns deles, né? Mas ainda ele fica bem abaixo dos líderes dos panteões como Odin e Zeus. E não tô falando das versões mais poderosas do Superman, e sim da versão base dele, que aí fica abaixo desses personagens. Mas sim, obviamente tem algumas versões do Superman que superam todo mundo e se tornam os mais poderosos de todos. E bom, a gente sabe que o Superman tem o pacote de poderes mais clássicos dos quadrinhos, como super força, super velocidade, super sentidos, visão de calor, invulnerabilidade e o sopro congelante. Mas será que o Homem de Aço vai além dos seus poderes ou ele é totalmente dependente de um Sol amarelo? É essa questão que eu pretendo responder aqui para vocês nesse vídeo de hoje, mostrando que o Homem de Aço, o Superman, conseguiria sim se sair bem contra vilões, mesmo sem poderes. É claro que ele fica mais limitado, mas não é como se ele fosse um completo inútil. Podemos começar falando aqui, por exemplo, das suas propriedades mentais. Apesar do Superman sempre acabar ficando ali ofuscado por conta de outros heróis geniais, como o caso do Batman, sim, cara, o Superman tem um intelecto muito acima da média. Durante as suas batalhas, é possível perceber que o Superman consegue tirar estratégias brilhantes de uma hora para outra. Lutando contra a Banshee, cara, ele utilizou da sua capacidade pulmonar para tirar o oxigênio de onde ela estava e impedir os seus gritos. Então não foi um feito apenas de força e poderes dele, foi de mentalidade e inteligência. Lutando contra o Félix Fausto, o Superman manteve a calma durante ali uma ilusão onde ele estava no inferno e fez um assobio na frequência correta para desequilibrar o vilão pela audição. Tudo isso enquanto o Batman do seu lado estava desesperado por estar no inferno, ou pelo menos ele achava isso. Durante os Novos 52, o Superman foi capaz de ler tudo o que foi publicado acerca de medicina para fazer uma cirurgia de emergência na Lois Lane, a mulher que ele amava. É claro que nessa ocasião ele também teve auxílio de uma super velocidade, mas não deixa de ser um feito das suas capacidades mentais também. Mas recentemente, quando o multiverso estava em uma outra crise, né, e a Liga da Justiça havia sido presa em outras dimensões pelo Pária, o Superman foi o único que percebeu que estava em um mundo falso. Ele ainda aprendeu a manipular a energia do local, criando uma nova forma super poderosa que infelizmente carece de feitos, né? Mas foi uma forma interessante de ver. E um dos feitos mais impressionantes do Superman foi durante a crise final, quando o Darkseid estava afundando todo o multiverso junto com ele. E aí o Superman pediu a Brainiac 5 para que ele pudesse, né, utilizar ali a Máquina dos Milagres, que é um dos objetos mais poderosos de toda a DC. Ela foi criada pelos Guardiões do Universo e guardada por conta do perigo em potencial que ela representava. Porém, em uma situação de desespero, o Superman então utiliza a máquina para consertar os danos na realidade causadas pelo vilão. Mas por que isso é um feito de inteligência? Simples, cara. A pessoa que utiliza a máquina precisa se concentrar perfeitamente em uma única coisa ali para que a máquina realmente faça exatamente aquilo que a pessoa quer. E como o Superman ao longo da sua vida aprendeu a se concentrar ali nos sons, né, do que as pessoas estão fazendo ao redor de todo mundo, ele tem uma concentração absurda, muito acima da média. Se o Superman treinasse para outras coisas, cara, ele seria um gênio em diversas outras áreas. E essa concentração que ele teve que fazer nesse quadrinho é tão difícil que beira o impossível. Tanto que o Brainiac nem tentou utilizar a máquina, cara. Ele sabia que não seria capaz, mas o Superman tem um fator único, né?
que fora o Batman nenhum outro personagem possui, que é também uma proteção divina em torno de si. O Superman é o principal personagem da DC e já deixou isso claro de muitas formas. Uma delas, inclusive, foi até que bem recente nos quadrinhos, né, com o Superman levantando o universo da DC nas costas, demonstrando que ele é o pilar da editora. Mas isso foi usando ali, sim, os seus poderes, né, por mais que seja um feito abstrato. Mesmo assim, não entra pra esse vídeo de hoje, foi mais pra comentar com vocês. Mas então sim, cara, também sem os poderes do Sol Amarelo, o Superman conta com uma proteção da realidade em volta dele. As coisas tendem a dar certo pro Superman, pra ele conseguir se sobressair no final, e eu não tô tirando isso da minha cabeça. Um bom exemplo disso é o Mr. Spirlix, que é fissurado no Superman, né? Que é um duende da quinta dimensão muito poderoso que altera a realidade e vive atormentando a vida do Superman. Porém, em certos quadrinhos já foi dito que o Mr. Spirlix, cara, é encarregado de proteger o Superman, da mesma forma que o duende Bat-Mite, né, faz com o Batman. E isso de fato já chegou a acontecer em algumas ocasiões em outros universos, como por exemplo em Injustice, cara, que o duende interviu na luta contra o Trigon e estava ali destruindo a realidade ao seu redor só para proteger o Superman. E mesmo que isso não seja algo que esteja no controle do Superman, ainda vale mencionar, já que é um poder que meio que extra que o Superman possui. Mas beleza, não é dele. Também tem o fato de que em histórias mais antigas o Superman era de uma linhagem direta do deus Hal, o mais poderoso deus kryptoniano que já existiu, uma verdadeira entidade cósmica. Eu tenho um vídeo no canal aqui sobre o Hal também. Mas beleza, toda a construção do Superman gerou o kryptoniano mais perfeito geneticamente que existe, e por isso ele é o mais forte que todos os outros kryptonianos que existem. Infelizmente esse também é um conceito que alguns dos roteiristas da DC parece que também esqueceram, cara. Eles não retratam muito sobre isso. Bom, mas indo para as últimas habilidades do Homem de Aço que vão além do Sol Amarelo, temos também o seu combate físico. O Superman por muitos anos e até mesmo hoje em dia não é um personagem que seja conhecido por ser um baita artista marcial. Tanto que em outros universos, como em Injustice, né, ele apanha bastante da Mulher Maravilha e do Batman. Na verdade, antes do Flashpoint, os heróis da Terra principal, né, também concordaram que a Mulher Maravilha venceria o Superman pelo mesmo fator, cara, na luta. Mas houve uma época nos quadrinhos em que o Superman treinou uma das artes marciais mais poderosas do universo da DC. O nome dessa arte marcial, na real, são duas, né, que meio que se complementam, né, é Torkazm Vu e Torkazm Hal. É uma antiga técnica mental e física kryptoniana que é baseada na mecânica quântica. Essa técnica dita que exercícios de movimentos específicos abririam os caminhos dos meridianos de uma pessoa, dando assim acesso a diversas habilidades inatas daquele ser. De acordo com o próprio Superman, né, que só conhecia a teoria por trás do Torkazm, essa arte marcial, na antiga Krypton, os kryptonianos desenvolveram uma técnica muito antiga que permitiam eles se colocarem em um estado de hiper alerta e hiper calma, que dava ao guerreiro ali um controle total sobre a sua mente e o seu corpo, permitindo também lutar sem a necessidade de pensar. É tipo um instinto superior dos kryptonianos. A técnica tem duas faces que dão-lhe os seus nomes Vo e Hal. Vo é o aspecto mental, mas o Hal é o aspecto físico e mental do Torquasm, né? Na sua primeira tentativa, o Superman foi capaz de lutar contra o Dominus, cara, que é um ser espiritual que podia remodelar a realidade à sua vontade. Usando então essa técnica, o Torquasm, né, o Superman desbloqueou as suas habilidades psionicas latentes e foi capaz de lutar contra o Dominus, ao mesmo tempo também que foi capaz de usar o próprio poder do Dominus contra ele. O Superman até mesmo chegou a ensinar um pouco dessa técnica para a Lois, e também na sua primeira tentativa, a Lois conseguiu sentir ao seu redor as energias que compõem o universo e que estavam ali à sua volta, mostrando quão forte e interessante é essa técnica. Usando dessa energia, o Superman poderia então utilizar a telepatia e até certo ponto a telecinese, da mesma forma que ele poderia usar ataques psionicos que afetam também o mundo físico ao seu redor. Lutando contra o Erradicador nos quadrinhos, ele até mesmo criou uma construção mental de uma armadura para combater o vilão. É por isso então que essa técnica foi quase que esquecida completamente na DC Comics.
Com ela, o Superman praticamente seria invencível e teria o controle completo sobre o seu corpo e a sua mente. Mas isso não significa que ele voltou ao seu status de não saber lutar. Apenas, né, ele não utiliza mais isso, então não é tão poderoso quanto ele estaria utilizando. Recentemente foi mostrada uma história onde ele vai para um outro planeta e é treinado também, né, por artistas marciais de grande renomes. Ele também aprende a utilizar os seus poderes de uma forma mais equilibrada e desbloqueia sua força latente, mas nada comparado ao Torquato. Inclusive, cara, pra quem assistiu a série Superman e Lois, tem um embate lá sinistro do Superman versus o Lex Luthor, cara. O Lex Luthor utiliza ali de uns mecanismos, né, de kryptonita, sol vermelho também, para remover os poderes do Superman, deixando o Superman como um humano comum. E aí que tá, o Lex Luthor naquele momento, ele poderia vencer o Superman, finalizar o Superman e tchau. Só que ele queria mais, ele queria humilhar o Superman. E então, ao invés de só matar o Superman naquele estado fracote que o Superman estava, o Lex Luthor foi lutar, né, no físico contra o Superman. O Lex Luthor pensou, poxa, eu tirei todos os poderes do Superman, deixei ele bem fraco agora com o sol vermelho, que enfraquece um kryptoniano, com kryptonita, que remove os poderes, e então o Lex Luthor foi lutar no mano a mano contra o Superman, sem os poderes, e mesmo assim, meus amigos, mesmo assim, pela sua experiência, por esse treinamento mental que o Superman tem também, as suas técnicas, ele venceu o Lex Luthor na porrada, mesmo sem os seus poderes, cara. E olha que o Lex Luthor tem uma das mentes mais brilhantes de toda, já treinou muitas artes marciais também, e mesmo assim, com a experiência e o treinamento, o preparo, né, do Superman, o Superman venceu. Então ele não é um completo inútil não, ele venceu o Lex Luthor na porrada. Bom, basicamente são esses alguns dos poderes que o Superman tem sem o sol amarelo, tá bom? Mas uma coisa interessante também, o Superman é uma bateria, então mesmo que não tenha um sol amarelo por perto, mas se ele tiver acabado de absorver o sol amarelo, ele vai armazenar um pouco no seu corpo, ele consegue ainda utilizar esses seus poderes por algum tempo. Só que beleza, depois ele vai precisar recarregar. Bom, se você gostou de saber um pouquinho mais sobre como é que funcionam os poderes do Superman, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, eu fiz esse vídeo aqui também, ó, você vai gostar pra caramba, assiste lá.